Let us turn to Zechariah chapter 9. Vamos abrir nossa Bíblia, Zacarias capítulo 9. Verse 11. Versículo 11. As for you, because the blood of my covenant with you, I will free your prisoners from the waterless pit. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Return to your fortress, O prisoners of hope. Even now I announce that I will restore twice as much to you. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. I will bend Judah as I bend my bow and fill it with Ephraim. Porque para mim curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. I will rouse your sons, O Zions, against your sons, O Greece, and make you like a warrior's sword. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. Then the Lord will appear over them. His arrow shall flash like lightning. The sovereign Lord will sound the trumpet. He will march in the storms of the south. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. And the Lord Almighty will shield them. They will destroy and overcome with slingstone. They will drink and roar as with wine. They will be full like a board of the bow, used for sprinklings the corners of the altar. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão os fundibulários e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho. Encher-se-ão como bacias do sacrifício e ficarão ensopados como os cantos do altar. The Lord their God will save them on that day as the flock at his people. They will spark in his land like jewels in a crown. O Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. How attractive and beautiful they will be. Grain all make the young man thrive, and new wine the young woman. Pois quão grande é a sua bondade, quão grande é a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. Now we come to second part of chapter 9. Chegamos assim à segunda parte do capítulo 9. Now, after God defend his city, his house. Depois de Deus haver defendido essa cidade, a sua casa, Now, as you know from what we have shared in the morning, sabemos isso pelo que ouvimos esta manhã. now you see how Alexander the Great marched on toward east. Então vimos como Alexandre o Grande, ele marchou em direção ao leste. He started from Philippi, the cradle of the empire, Ele começou de Filipos, o berço do império, and he marched east e ele marchou em direção ao leste, like leopard, you see. como leopardo. Very fast. His feet rarely touch the ground. Então ele marchou tão rapidamente que é como se os seus pés não tocassem o chão. So in a very short period of time, that he already reached the coast. He already reached the area of Lebanon and Syria. Então, em um período muito curto de tempo, ele havia chegado ao Líbano e à Síria. So now you have the name of Damascus, Então encontramos o nome de Damasco, Hamas,
Hamas, And also you'll find Hamat. the name Tyre and Sidon. encontramos Amate, Tiro, Sidom. So you can see the movement of the army now reaching that area. Por esses nomes podemos rastrear o movimento daquele exército. Now, at that time, this Like- all part of Persian Empire. Naquela época, tudo isso era parte do Império Persa. So if Alexander the Great, if want to travel south and try to get Egypt, Se Alexandre o Grande desejasse viajar ao sul para conquistar o Egito, now first he has to get the stronghold of Tyre. ele precisaria conquistar a fortaleza de Tiro. And we know that actually there are two strongholds in Tyre. E sabemos que, de fato, havia duas fortalezas em Tiro, From the Bible records do registro bíblico, and also from history records, e também sabemos isso pelo registro you histórico. find there was continental Tyre and island Tyre. Havia uma Tiro continental e uma Tiro que ficava na ilha. Now, using that as a capital, Utilizando a ilha como capital, Phoenician really create a commercial empire around the Mediterranean Sea. os fenícios conseguiram construir um império financeiro em torno do mar Mediterrâneo. So when Bible talk about Tyre, Então, quando a Bíblia se refere a Tiro, immediately tell us the ship of Tarshish. sempre nos remete ao navio, ao barco de Tarsis. Now Tarshish is in Spain. Agora, Tarsis ficava na Espanha. We already mentioned this morning. Suppose you compare this Mediterranean Sea as a clock. Então, já mencionamos essa manhã que se pensarmos no mar Mediterrâneo como um relógio, So Tyre almost in the position of 2:00. então Tiro está como se fosse na posição de 2 horas. And then you find that Tarshish almost in the position of 3:00. 9 o'clock. 9:00, sorry, 9:00. E Tarsis ficava na posição mais ou menos de 9 horas. Now, in their vicinity, you have a huge rock called Gibraltar. E ali perto havia uma rocha tão grande, ela chama Gibraltar. So, standing on that rock, there you will find that this side is Mediterranean Sea, the other side Atlantic Ocean. E se você ficar em pé naquela rocha, você por um lado terá o mar Mediterrâneo e por outro o mar Atlântico. So, when you reach Atlantic Ocean, by that time you'll reach the end of the world. Aquela época, se você chegasse até o Atlântico, você teria chegado ao final do mundo. Now, before Roman conquer the whole world, Antes de Roma conquistar todo mundo, make Atlantic Ocean as its western limit. então é como se Roma tivesse feito do mar Atlântico o seu limite ocidental. But actually, before that, many years before, Phoenician already had a settlement in that area. Mas muitos anos antes disso, a Fenícia já tinha ali um acampamento, um assentamento. So later, Roman Empire has to fight with Carthage. Então, muitos anos depois, o Império Romano teve que lutar contra Cartagena. Now, Carthage actually was part of Phoenician Empire. Então, aquilo era parte do Império Fenício. So so that means before Rome, already someone controlled that area. Isso significa ou mostra que antes de Roma, outro império já havia conquistado e controlava aquela região. Because Phoenicians actually had the power on the sea. E os fenícios tinham o poder, dominavam os mares. With that naval power, E com aquele poder da marinha, now we have an early settlement in Tarshish in Spain então havia como que aquela fortaleza ali em Tarsis, na called Espanha. Cadiz. Então era chamado Cádiz. Now that's the oldest city in southern Europe. É essa cidade mais antiga no sul da Europa. So who built the city? Quem construiu aquela cidade Tyre. foi o Tiro. So you see that actually that was a Canaanite city. Então era uma cidade cananeia. Phoenicians, they all Canaanites. Os fenícios eram cananeus. So today, according to archaeological discovery, E hoje, de acordo com as descobertas arqueológicas, they were able to find the Hebrew presence 800 years before Christ. eles foram capazes de detectar a presença hebraica 800 anos antes de So Cristo. that's why when you study Isaiah or Ezekiel, Por isso, ao estudar o livro de Isaías, o Ezequiel, Jeremiah, Jeremias, so Bible constantly mention Tarshish, the ship of Tarshish. a Bíblia frequentemente menciona o navio de Tarsis. In other words, at that time, Tarshish is well known to the Hebrews. Ou seja,
Naquela época, Tarsis era bem conhecida aos hebreus. So since the time of Solomon, Desde os dias de Salomão, when he built the temple, quando ele construiu o templo, so where he get his cedar woods? de onde ele conseguia aquela madeira de cedro? From Tyre. Lá de Tiro. And then Solomon was good friend of the king of Tyre. E Salomão era um bom amigo do rei de Tiro. They built the ship together. Eles construíram o navio juntos. And then now you can imagine. E agora você consegue So imaginar in almost 1,000 years before Christ, que 1000 anos antes de Cristo, now Tyre actually is very important city in the whole world. Tiro, de fato, era uma cidade muito importante em todo o mundo. Now to conquer Tyre is not easy. Agora, conquistar Tiro não era fácil. I already mentioned Alexander the Great should learn the lesson from Nebuchadnezzar. Já mencionei que Alexandre o Grande teve que aprender uma lição do rei Nabucodonosor. Now, according to book of Ezekiel, De acordo com o livro de Ezequiel, actually there were several waves of attacking Tyre. houve várias ondas de ataque a Tiro. Now, if Nebuchadnezzar was the first wave, Se Nabucodonosor foi a primeira onda, then we know that Alexander the Great should be the second wave. sabemos que Alexandre o Grande provavelmente seja a segunda onda. With empire like the Babylonian Empire, it took about 13 years to conquer just that continental part of Tyre. E com um império do tipo do babilônico, levou 13 anos para conquistar Tiro. And he was so disappointed. He was so disappointed, Who? the king, Nebuchadnezzar. Nabucodonosor ficou tão desapontado, Because he couldn't find any treasure in the city. porque tendo conquistado a cidade, ele não encontrou ali nenhum tesouro. They moved all the treasury, gold and silver, to the island. Porque durante aqueles 13 anos eles levaram toda a riqueza, ouro e prata, do continente para a ilha. So that island, Tyre, even a small island, but don't forget, is the capital of the commercial Phoenician Empire at that time. Então aquela ilha de Tiro, mesmo sendo tão pequena, não se esqueça, era o centro comercial, capital comercial da Fenícia daquela When época. we talk about New York today, Hoje, quando falamos de Nova York, it is the island Manhattan where you have the financial capital of the whole world. é na ilha de Manhattan que existe a capital financeira do mundo. So you can imagine Tyre is almost like today's New York. Então Tiro é como se fosse a cidade de Nova York hoje. All the wealth surrounding Mediterranean Sea is there. Toda a riqueza que estava ao redor do mar Mediterrâneo se Now, encontrava ali. in the beginning, Alexander the Great only got the money from his father. No início, Alexandre o Grande recebeu muito dinheiro do seu pai, Because there was a mountain full of gold mine near Philippi. porque lembra-se que havia uma montanha cheia de minas de ouro perto de Filipos. So with that money, he unified Greece. Com aquele dinheiro, o pai de Alexandre conseguiu unificar a Grécia. Then give the money to his son to conquer the whole E world. aí ele tomou aquele dinheiro e passou para o filho poder conquistar But todo that mundo. money is not unlimited. Mas esse dinheiro não era ilimitado. But at that time, you know that how the empire of Persia was so rich. Mas vocês se lembram que naquela época o Império Persa era muito rico. Because this empire always collect tax with silver. Esse império coletava seus impostos em prata. So everywhere you find the accumulation of silver. Então era possível ver o acúmulo de prata por todo lado. So important thing is to take this city. Então era importante tomar aquela cidade. But now according to what we have read this morning, Mas de acordo com o que lemos esta manhã, how God will take away her possessions Deus tomaria suas possessões and destroy her power on the sea. e destruiria seu poder no mar And she will be consumed by fire. e seria consumida pelo fogo. That was all wonderfully fulfilled. Isso tudo se cumpriu maravilhosamente. Now, it's in a very wonderful way. Agora, de maneira muito maravilhosa. We learned this morning how Alexander the Great built like a bridge between the continental Tyre and island Tyre. Vimos essa manhã como Alexandre o Grande aterrou aquele espaço entre o continente e a ilha.
and finally enter into the city and E ali- burn the whole city. E ali construiu como que uma ponte e finalmente entrou na cidade e pôs fogo. And especially made at that island part a bare rock. E fez daquela ilha uma rocha, uma pedra. So today, if you visit Tyre, you'll find that it is indeed a bare rock beside the seashore. Então, se você visitar hoje, você verá que é uma rocha escalvada ali do lado do mar. And the Bible prophecy is wonderfully fulfilled. E é possível constatar que a profecia bíblica se cumpriu de uma forma And maravilhosa. before he entered into the city of Agora, Tyre, antes de entrar na cidade de Tiro, his idea is to go to Egypt. ele tinha a ideia, a intenção de ir até o Egito. So he already sent a messenger to the cities of Philistines. Então ele já havia mandado mensageiros às cidades dos filisteus Also to Jerusalem. e também para Jerusalém. Because they never think that Tyre will be fall. It's impossible. Agora eles nunca imaginaram que Tiro cairia. Isso é So impossível. their attitude was always sided with the Persian Empire. Então essas pessoas, essas cidades tomaram parte junto com o Império Persa So sempre. when the city of Tyre fall, Finalmente, quando a cidade de Tiro caiu, now all the city of Philistine they were afraid. They gripped with fear. todas as cidades dos filisteus entraram em pânico. So if you read the Bible, their text there, you know how they were trembling. E ao lermos o texto bíblico, vemos que eles estavam tremendo mesmo, You can imagine how Alexander the Great was revenge. porque eles imaginavam que Alexandre o Grande se vingaria. The same thing applied to Jerusalem. E o mesmo se aplica a Jerusalém. Now, brothers and sisters, because high priests they say no to him. Mas isso porque o sumo sacerdote havia dito não a ele. Finally, Alexander the Great came to Jerusalem. Então, finalmente, Alexandre o Grande foi até Jerusalém. And then high priest brought his people just try to greet him at the city gate. Foi quando o sumo sacerdote foi com seu povo encontrá-lo na porta da cidade. To the surprise of high priest, Mas para a surpresa do sumo Alexander the Great sacerdote, bowed down before the high priest. Alexandre o Grande se curvou diante do sumo Because sacerdote. in a dream he saw that high priest. Isso porque ele havia visto o sumo sacerdote em um sonho. So he thought that must be a miracle, so he bowed down before the God of high priest. Então, ele imaginando ser um milagre, ele se curvou diante do Deus do sumo sacerdote. And then high priest showed him book of Daniel. E o sumo sacerdote lhe mostrou o livro de Daniel. And then Alexander the Great was able to see that actually he was the big horn between two eyes. E ele conseguiu verificar que ele mesmo era aquele chifre imponente entre os dois olhos do carneiro. So he withdrew his troop. E então ele retirou as suas tropas. Something very interesting. And then proceed to Egypt. E então prosseguiu para o Egito. Then he created a city of Alexandria. Foi então que ele fundou a cidade de Alexandria. And then he sent a message to the Jews. E então mandou mensagens para os judeus. Now, you are welcome to this city. Vocês são bem-vindos a esta cidade. If you migrate to this city, you do not have to pay any tax. Se vocês vierem para essa cidade, não precisarão pagar impostos. That's why you have great settlements of the Jews in Alexandria. Por isso que há tantos judeus ali em Alexandria. So how the Bible describe that history? How the Bible describe that part? Agora, como é que a Bíblia descreve esses eventos? Now, in the time of Zechariah, this is a prophecy. Isso nos dias de Zacarias, isso era uma profecia. Then God said, I will defend my house against marauding forces. Never again will an aggressor overrun thy people, for now I am keeping watch. Versículo 8 do capítulo 9. Acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra as forças militantes, para que ninguém passe nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Now you see, according to God's interpretation. De acordo com a interpretação de Deus. Now, actually, it is God who. So now we understand why this city was spared. Agora entendemos por que a cidade foi poupada.
if you see the program of God, Se você entender o plano de Deus, how the remnant's hearts were stirred, como que o coração do remanescente foi movido, how they rebuilt the temple, como eles reconstruíram o templo, and how they rebuilt the wall, como reconstruíram o muro. and they went through sufferings, Eles passaram por tanto sofrimento, persecution. perseguições. They almost being wiped out. Eles praticamente foram varridos da face da terra. But finally, Finalmente, you see that the second generation being raised. constatamos que a segunda geração foi levantada. God worked all the way. Deus trabalhou o tempo todo. But now God tried to explain. E Deus tentou explicar isso. Now why this city is being spared? Por que que a cidade foi poupada? Because immediately the Lord said, Logo depois o Senhor disse: Rejoice greatly, O daughter of Zion. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Shout, daughter of Jerusalem. Exulta, ó filha de Jerusalém. See your kings come to you. Eis que aí te vem o teu rei, Righteous and having salvation, justo e salvador, gentle and riding on a donkey, humilde montado em jumento, on the colt, the foal of a donkey. num jumentinho, cria de jumenta. Now the reason this city was spared, A razão de Jerusalém ter sido poupada your king come to you. é porque aí te vem o teu rei. We know this definitely referred to our Lord Jesus. Sabemos que isso se refere ao Senhor Jesus. Before his crucifixion, Antes de sua 4 crucificação, days before Passover, 4 dias antes da Páscoa, he entered into the city. ele entrou na cidade. So your king come to you. Então o teu rei te vem. Later, this king appeared in the judgment hall Depois aquele rei apareceu no tribunal with the crown of thorn, e apareceu com uma coroa de with the espinhos, reed as scepter. com um caniço como cetro. He was clothed with a bloody royal robe. E ele tinha um manto ensanguentado. Behold the man. Eis o homem. Your king come to your city. Então é quando o teu rei foi à tua cidade. Now you understand Agora vocês why these compreendem remnants came back to Jerusalem. a razão pela qual os remanescentes voltaram a Jerusalém. Why the temple, the Jerusalem, is nothing but the means to an end. Porque o templo nada mais era do que um meio para um fim. They came back to Jerusalem, not for themselves, Eles voltaram a Jerusalém não para si mesmos, for the coming of Messiah, mas por causa do Messias, for the coming of the Savior of mankind. para a vinda do Salvador da humanidade. Before Savior came, Antes da vinda do everything Salvador, was dark, tudo era escuro. long and dark night. Era uma longa e escura He noite. brought sunshine to the world. E ele trouxe o raiado sol a So you esse see, mundo. brothers, here you find a wonderful picture. Então aqui vemos um quadro maravilhoso. Yes, Alexander the Great came to the city. Sim, é verdade, Alexandre o Grande também foi à Your cidade. king come to you. So your king come to you. O teu rei vem a ti. Now which king is this? Agora, que rei é esse? Now, according to the context, De acordo com o contexto, Alexander the Great Alexandre o Grande indeed come to the city. de fato havia entrado na cidade. But remember, Lembre-se, this city ought to be spared essa cidade precisava ser poupada, because God said, I'm keeping watch. porque Deus disse: eu vigio. No one dare to touch the apple of God's eye. Ninguém ousa tocar na menina dos olhos de Deus. Now you see the eternal will of God. Agora vemos a vontade eterna de Deus. God said, I am zealous for Jerusalem and Zion. O Senhor disse: eu zelo com zelo por Jerusalém e Sião. Why? Por quê? Because God was so zealous to give his only son to the world. Porque ele foi tão zeloso que ele deu seu seu único filho ao mundo. Only when Jesus came to the world, Só quando o Senhor Jesus veio ao mundo now the world has hope. é que o mundo passou a ter esperança. Remember, brothers, Lembre-se, irmão, here you find a picture. aqui temos um quadro. Alexander the Great Alexandre o Grande and Jesus. e o Senhor Jesus. But Jesus is the King of O Kings. Senhor Jesus é o Rei dos Reis. And Alexander, even the emperor, is only one of the king. E Alexandre o Grande era o imperador, mas era apenas um rei. Remember, if God's eternal purpose is with our Lord Jesus, Se o eterno propósito de Deus diz respeito ao Senhor Jesus, even someone as powerful as Alexander the Great, mesmo alguém tão poderoso quanto Alexandre o Grande, he had to withdraw his trip. teria True. que
remover, retirar aquelas tropas, according to prophetic word. de acordo com a palavra profética. You see, brothers, here is wonderful. Behold the man, Então é tão maravilhoso constatar o eis o homem, and thank the Lord. graças ao This is Senhor. a wonderful picture Esse é here. um quadro maravilhoso. Now, with this in view, Com isto em mente, now you ought to know é, God is God walking in history. você deve saber que Deus é um Deus que se movimenta na história. Now, even Alexander the Great was the one of the chess pieces in God's hand. Ainda que Alexandre o Grande fosse como uma peça de xadrez nas mãos de Deus. So, if you know that God walking in history, Se você sabe que Deus se move na história, so our Lord turned to the people of Israel, o Senhor se voltou ao povo de Israel, especially those who were scattered in Babylon. especialmente aqueles espalhados na Babilônia. Now, once again, God called them back to E Jerusalem. mais uma vez, Deus os chamou de volta a Jerusalém. Don't get involved with the world too deeply. Não se envolva tão profundamente com o mundo. The reason we are in this world, A razão pela qual estamos neste we do mundo, not believe to the world. We do not belong to the nós world. não pertencemos a este mundo. We only get involved with the world as long as we can survive. Nós nos envolvemos com o mundo só para podermos sobreviver. But our profession is to serve the Lord. Mas a nossa profissão é servir o Let Senhor. us always remember that. Vamos sempre nos lembrar disso. So when you see God is walking in history, Então, quando vemos Deus se movendo na história, here's another great calling from heaven. então ouvimos mais um grande chamado do céu. So then let us to read verse 11. Então vamos ler o versículo 11. As for you, because of the blood of my covenant with you, Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, I will free your prisoners from the waterless pits. tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Do you see that? Now this is the message for all the Jews around the world. Essa é uma mensagem para todos os judeus espalhados And pela verse terra. 12. Versículo 12. Return to your fortress. Voltai à fortaleza. What is the Que fortress? fortaleza é essa? Because if God defending my house, here must be fortress. Agora, se Deus defende aquela casa deve ser a fortaleza. No place is safe just like this fortress. Nenhum lugar seria tão seguro quanto aquela fortaleza. Where is the presence of God? Onde estiver a presença de Deus, That's safety. ali há segurança. You don't find any peace in the world. Não se encontra paz no mundo. So return to your fortress, Então- O prisoners of hope. Então lemos versículo 12: Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Even now I announce that I will restore twice as much to you. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. What does that mean? Isso significa o If you quê? really come to Se Jerusalem, você realmente voltar a I will Jerusalém, give you the double portion. eu vos darei porção dobrada. Now, double portion in the Bible always refers to Christ. Agora, a porção dobrada na Bíblia sempre refere-se a Cristo. So, brothers and sisters, why you come back to Jerusalem? Então, irmãos, por que retornar a Jerusalém? Remember, it's not because of church order, Não é por causa da ordem da not igreja, because church practice. não é por causa da prática If da you are igreja. involved with that, you are involved with Se techniques. você estiver envolvido com essas coisas, você está envolvido com tecnicalidade. Why Christ built his church? Por que é Cristo quem edifica a sua igreja? Why today God wants to build his testimony? Por que o Senhor hoje deseja construir, edificar seu testemunho? Because this is the only fortress. Porque é a única fortaleza. When you come back to Jerusalem, Ao regressar a Jerusalém, you will be wonderfully protected. você será protegido de forma Even maravilhosa. the Alexander the Great will not touch it. E nem mesmo Alexandre o Grande poderá tocá-la. So this is very important message. Essa é uma mensagem muito importante. So brothers, that's the call. Irmãos, esse é o chamado. No matter where you are, Não importa onde você esteja, come back to Jerusalem. volte a Jerusalém. You see, brothers and sisters, Vocês veem, this irmãos? is another stirring of hearts for all those who stay in Babylon. Aqui houve um segundo chacoalhar de corações para aqueles que haviam ficado na Babilônia. Then verse 12. Então encontramos o versículo 12. I will bend Judah as bend my bow.
Perdão, 13. Sorry. Perdão, 13. Porque para mim curvei a Judá como um arco. So that's the meaning of Jerusalem. Esse é o significado de If Jerusalém. you come to Jerusalem, you have to be bended. Se você voltar a Jerusalém, você precisa ser curvado, Lord said, I will dobrado. bend Judah as bend my bow. Então aqui diz, curvei a Judá como um arco. Now, why bow is bent? Agora, quando o arco ele é curvado, It will become the instrument ele passa a ser um instrumento to conquer the enemy. para conquistar o inimigo. If we never bend it, Se nós formos curvados, we will never become victorious. nunca nos tornaremos vitoriosos. Jerusalem means victory. Jerusalém significa vitória. So when you come to Ao Jerusalem, chegar a Jerusalém, God definitely will do the bending work. Deus definitivamente, Ele será quem fará o trabalho de dobrar. Judah was so stiff. Então, Judá estava tão rígido. Now somehow something ought to be bent, it become bow. Então, ele precisava ser dobrado e se tornar curvo. The more you are bended, the more powerful you are. Quanto mais curvo você ficar, mais forte você será. The more you become the instrument in the hand of God to conquer the enemy. E tanto mais você será um instrumento nas mãos de Deus para conquistar o inimigo. But first, you have to be bended. Mas primeiro você precisa ser curvado, dobrado. You know, there is a very famous slogan during the Welsh revival. Houve um slogan muito famoso durante o reavivamento do País de Gales. Now, we have visited Welsh. Nós já visitamos o País de Gales. We also visit the very meeting point where you have that wonderful revival. E nós visitamos o lugar de encontro, de reunião daquele avivamento. We even are able to see where Evan Roberts sat. E vimos onde que o Evan Roberts havia se sentado. So somehow the fire of revival come from there. Ou seja, o avivamento veio dali mesmo. So during the great revival, Durante esse grande avivamento, there is only one prayer. havia apenas uma oração. Bend thy church, O Lord. Dobre a tua igreja, ó Senhor. Now that's a constant prayer. Essa é uma oração constante. Everyone would like to be bent by God himself, by the Lord himself. Todos queriam ser dobrados pelo próprio Senhor. When everybody is bended, Agora, quando todos são dobrados, the revival really spread around the Welsh. quando todos foram dobrados, então aquele avivamento se espalhou pelo País de Gales. If I remember correctly, Se eu bem me lembro, just during those 2 years, durante aqueles 2 anos, only 2 years, apenas 2 God anos, was able to use very simple man called Robert Chapman. Evan Roberts. o Senhor foi capaz de usar um homem muito simples chamado Evan Roberts. He was only a miner. Ele era um mineiro. He used to be stay in the mine, Ele ficava nas minas. and then he was touched by the Lord. Ele foi tocado pelo Senhor. Now he was sitting somewhere between one chamber to another chamber. Então, certa vez, ele estava sentado entre 2 quartos. So when the miner go from one chamber to another, Não, 2 quartos, dois recintos, né, He's- dentro da mina. he stayed at the gate. Então, ele ficava ali como que na porta. He Então, gave out the gospel tracts. quando os mineiros saíam de um lugar para o outro, ele aproveitava para dar um folheto. That's when he was young, when he was in the mine. Isso é quando ele era jovem e estava lá nas minas. But now about he was 22 years old, something like that. Ele tinha por volta de 22 anos. God algo assim. used him, really brought that great revival. E Deus o usou para trazer aquele grande avivamento. Now we have visited those valleys in Welsh. Nós visitamos aqueles vales no País de Gales. All those villages, all in the valleys. Todos os vilarejos ficavam nos vales. Now, if you stand in the mountaintop, Se você se colocar de pé no topo da you montanha look at the e valley, olhar para os you vales, can imagine how the fire of revival be kindled everywhere. poderia se imaginar como é que aquele fogo do avivamento era acendido em todos os lugares. When that prayer saying, "Bend thy church, O Lord," E quando aquela oração que dizia, dobre a tua igreja, ó Senhor, God answered that prayer. foi proferida, Deus ouviu e respondeu Within essa oração. 2 years, E em 2 anos, 100,000 Christians were saved. 100.000 pessoas foram salvas. That's equivalent to the number John Wesley saved in England.
Esse é o número equivalente àqueles que foram salvos por intermédio de John Wesley na Inglaterra. Evan Roberts, 2 years. Mas com Evan Roberts foi apenas 2 And anos. John Wesley, his whole life. Mas John Wesley foi a vida inteira. So, brothers and sisters, Irmãos, that's the meaning of Jerusalem. esse é o significado de Jerusalém. If you stay outside Jerusalem, Se você ficar do lado de fora de Jerusalém, we are still Christians. ainda somos cristãos. These people in Babylon, they still belong to God because as the children of God. As pessoas que haviam ficado na Babilônia ainda pertenciam a Deus, eram seus filhos. Eram But seu only povo. when you come to Jerusalem, Mas somente ao chegar em Jerusalém, God will bend Judah as bend the bow. Deus pôde dobrar, curvar Judá como um arco. Sometimes we refuse to be worked by God. Às vezes nos recusamos ser trabalhados por Deus. That's why we become powerless when we confronting the enemy. E é por isso que nos tornamos sem qualquer poder ao enfrentar o inimigo. But one thing more, Mais uma coisa, to our surprise, para nossa what surpresa, the Bible said, que diz a Bíblia, and fill it with Ephraim. mas aqui diz, e o enchi de Efraim. Brother, sister, what does that mean? Irmãos, o que significa isso? If you know the history of Israel very well, Se você conhece bem a história de Israel, you remember how they were divided into 2 kingdoms você sabe como que eles estavam divididos entre 2 reinos because of sin of Solomon. por causa do pecado de Salomão. Northern kingdom of 10 tribes, Houve o reino do norte com 10 tribos, southern kingdom of 2 o tribes. reino do sul com 2 tribos. Now God allowed them to have 2 political identity. E Deus lhes permitiu ter duas identidades políticas. God never suggested to have 2 centers of worship. No. Mas Deus jamais sugeriu que eles tivessem 2 centros de adoração. Gradually, 10 tribes, they thought that if we allow our people to go to Jerusalem, their heart will go to them. Mas o povo do norte imaginou que se deles permitissem que o povo fosse ao sul para adorar, o coração ficaria por lá. So then they built another center of worship. Foi então que eles erigeram um novo lugar de adoração, For the sake of convenience. porque era conveniente. You don't have to go to Jerusalem anymore. Então se dizia, você não precisa mais ir a We still Jerusalém. can love one another. Ainda podemos nos amar uns aos outros. 10 tribes are big enough for us to love one another. As 10 tribos são grandes o suficiente para nos amarmos mutuamente. They never realized E that. eles nunca perceberam In God's mind, que na mente de Deus, only when 12 tribes all go to Jerusalem, somente quando as 12 tribos fossem a Jerusalém, that is the testimony of é Israel. que esse seria o testemunho de Israel. Do you see that? But because what happened, they were divided. Mas eles foram divididos. Now, remember, brothers, even this is true. Ainda que isso seja verdade, Even they no longer be together. ainda que eles não estavam mais juntos, But in God's eyes, aos olhos de Deus, Jerusalem never changed. Jerusalém jamais mudou. Yes, those Ephraim, the northern kingdom, they will not come anymore. Sim, de fato, aqueles do reino do norte, Efraim, não mais viriam. If you read Nehemiah, Se você lê Neemias, now when you talk about the Jerusalem rebuild of Jerusalem, quando se fala da reconstrução de Jerusalém, and you discover something very ali interesting. você descobre algo muito interessante, There is a square reserved for the northern kingdom. que há um trecho, uma parte ali reservada para o reino do norte. If you don't come, that's your business. Se você não vem, problema seu. There's something between you and the Lord. É um problema seu com o Senhor. But remember, Mas if lembre-se, this is really the God's testimony, se esse realmente for o testemunho do there is Senhor, always a room for the northern kingdom. sempre há lugar para o reino do norte. Do you see that, brothers and sisters? Vocês veem isso, irmãos? That's exactly the meaning of Jerusalem. Esse é precisamente o significado de So Jerusalém. the Lord said, and fill it with Ephraim. Por isso o Senhor disse, e o enchi de Efraim. God always do the same work. Deus sempre faz o mesmo trabalho. Only when Judah and Ephraim come together, Somente quando Judá e Efraim se unem, then it's okay for you to sing. It is pleasant, how good and pleasant for the brethren dwell together in unity. só então seria adequado cantar, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Historically, Historicamente, it's not true reality. isso não é uma realidade verdadeira. Every time when they sing that hymn, Toda vez quando cantava aquele cântico, every time when they sing Psalm 133, sempre que cantavam o Salmo 133, you find only Judah there.
você só poderia encontrar a Judá. Only true tribe there. Havia apenas 2 tribos ali. You don't see Ephraim there. Não era possível encontrar a Efraim. But brothers, Irmãos, thank the Lord. graças ao Senhor. If God is able to bend Judah, Se Deus é capaz de dobrar a God Judá, also able to bend Ephraim. também Deus é capaz de dobrar, curvar Efraim, That may be one. para que ambos sejam um. So that's the prophecy in Ezekiel. Essa é a profecia em Ezequiel. Originally you have 2. Originalmente havia 2. Now it become one rod. E eles se tornaram um. Now this must be the working of the cross. Isso certamente deve ser a operação, a obra da cruz. So now that's what happened. That's why God called them come back to Jerusalem. Por isso, Deus os chamou para voltar a Jerusalém. So at that time, some people really came. E, naquela época, algumas pessoas de fato voltaram. Yes, in the time of Alexander the Great, nothing happened. De fato, durante o período, os dias de Alexandre o Grande, nada aconteceu. But when the time moved on, Mas, depois de algum tempo, because the time had to move on toward the crucifixion of our Lord. porque lembre-se que o tempo prosseguia, era necessário chegar o dia da crucificação do Senhor. You see how many things happened? Vocês perceberam quantas coisas First, ocorreram? people of Israel were captured into Babylon. Primeiras pessoas, o povo de Israel foi levado cativo a Babilônia. Then the decree from Cyrus, they came back. Depois daquele decreto de Ciro, eles voltaram. They built the house. Eles construíram a cidade. Third generation. Houve a primeira geração, Second a generation. segunda geração. Alexander the Great. Aí veio Alexandre o Grande. How wonderful that testimony being watched and being kept. Então o testemunho foi vigiado e guardado de forma muito preciosa. But now, when the time moved on, Mas o tempo prosseguiu. yes, if these people really come back to Jerusalem, Sim, se aquelas pessoas realmente voltarem a Jerusalém, do you think that God will defend the house again? você acha que Deus defenderia mais uma vez a Do you casa? understand, my brothers and sisters? Vocês compreendem? Because God said, I am now keeping watch. Porque o Senhor disse: eu agora vigio. Think about it. Veja, The greatest emperor, Alexander the Great, o maior dos imperadores, Alexandre o Grande, even spared the city. ele até mesmo poupou a cidade. So now it became fortress. Então se tornou uma fortaleza. Come to the fortress. Então havia um chamado: venha, venha à fortaleza. But brothers, when the time move on, Mas, irmãos, com o passar do tempo, something will happen. algo aconteceu. So let me try to explain what happened. I have to give you some background. Deixa eu explicar o que aconteceu. Eu preciso dar alguma informação de pano de fundo. It's all begin with the story of Alexander the Great. E tudo começa com a história de Alexandre o Grande. Now you know Alexander the Great learned something at the feet of Aristotle. Você sabe que Alexandre o Grande aprendeu certas coisas aos pés de Aristóteles. Now 3 great philosophers, Houve 3 grandes filósofos: Socrates, Sócrates, Plato, Platão and Aristotle. e Aristóteles. You call that area the era of classic Greek. Essa era chamada era do grego clássico. Now, something interesting. É muito interessante. Even Alexander the Great was sitting at the feet of Aristotle. Ainda que Alexandre o Grande se assentasse aos pés de Aristóteles, But Alexander the Great has a dream that his master did not have. e Alexandre o Grande teve um sonho que o seu mestre não teve. Actually, his master does not agree with that dream. E de fato, Alex have. O seu mestre não concordava com o sonho que Alexandre o Grande teve. Now, what was the dream? Que sonho foi esse? His dream is that one day Seu sonho é que um dia he will marry the East and the West. ele faria como que um casamento entre o oeste e o leste. He won't conquer the world, Ele conquistaria o mundo, not because of money, não por causa do dinheiro, nor because of the territory. tampouco por causa do território. You know, Roman Empire tried to get territory. Sabe que o Império Romano tentou conquistar He território. went to Spain. Foi até a Espanha. Now Spain was part of Rome. E então Espanha passou a ser parte de Roma. Now we have made the inspection trip to Spain. Fizemos aquela viagem de inspeção na Espanha. To our E surprise, para nossa surpresa, Spain is even more Roman than Rome. que a Espanha é mais romana que Roma. You will see something completely intact, completely preserved
in Spain than in Italy. É possível encontrar coisas romanas intactas, muito bem preservadas, And mais na ma- Espanha que na Itália. Many emperors were born E there. muitos imperadores nasceram ali. I can name very famous emperors, all born in Spain. É possível dar nome a alguns imperadores muito famosos, todos nascidos na Espanha. You see, they send the army everywhere, Eles mandaram seus exércitos para todo canto make settlement there. e fazerem acampamentos You ali. stay there, Fica ali. and your son and grandson. E seu filho e seus netos. And some of the emperor really from E there. de fato, alguns dos imperadores vieram de And not lá. only that, Além disso, Romania. România. Why it is called Romania? Romênia é chamada Romênia por quê? You see? Now, the reason that part become Latin, A razão que pelaquela parte ficou latina because they send army there to control that place. é porque eles mandaram exércitos para controlar aquela região. That's why Roman is iron, with iron fist. É por isso que se descreve Roma como o ferro, And porque with é um iron punho de leg, ferro. with the lion egg, they are able to tramp all the world. E com aquelas pernas de ferro foram capazes de pisar e esmagar todo So mundo. that's idea of Roman. Esse é o pensamento, a ideia do romano. But that was not true with Alexander. Mas não era assim com Alexandre o Grande. Think about it. Considere, Why, when he has that dream, quando ele teve aquele sonho, then he know how to conquer the world. ele sabia como conquistar o mundo. In the beginning, No início, only 30,000 of soldiers. ele só tinha 30 mil soldados. They really know how to fight. Eles sabiam como lutar. Actually, the enemy is massive army of Persia. Então lembre-se que seu inimigo era aquele exército gigante da Pérsia. With a number of soldiers like 1 million, 2 Que million. tinha 1 milhão, 2 milhões de soldados. How do you deal with the enemy? Only 30,000 and almost 1 million soldiers. Como lidar? Como um exército de 30 mil poderia lidar com um exército de 1 milhão? Do you see that? And he was able to conquer the world within 10 years. Mas something mesmo like assim ele foi capaz de conquistar o mundo em 10 anos. that. And so fast. E de maneira tão rápida. Now you see, these massive bears no longer can resist the attacking. A ponto daquele grande urso não conseguir resistir aos ataques. And one thing for sure, E uma coisa é por certo. through all the battles, Por todas as batalhas, Alexander the Great never was defeated. Alexandre o Grande jamais foi vencido. He always ever victorious. Ele sempre foi vitorioso. Now, finally, he reached Indian River. Reached India. Finalmente ele chegou até a Índia. Now, because he was defeated, that's why he came back from India? E lá ele foi vencido, por isso ele voltou. No, Não. because he loved his people. He loved his soldiers. Ele voltou porque ele amava seus soldados. He sleep with them. Ele dormia com eles. He fight with them. Ele lutava com eles. If he has to go to the front, he always go with them to the front. Se ele precisava ir na linha de frente, ele ia para a linha de frente. So these soldiers like his hands, like his feet. Então os soldados para ele eram como suas mãos, como seus pés. He loved them. Ele os amava. You see? And he loved them to the point that Ele os amou a ponto. when he died of sudden drop dead. Quando ele morreu repentinamente, Now, before he was dying, antes de morrer, before he was dying, he allow all his soldiers going through his tent. ele permitiu que todos os seus soldados passassem por sua tenda. One by one, he said farewell to them. E ele se despediu de cada um deles, um por um. That's why you can see how Alexander the Great and the soldiers are one. Então era possível ver que Alexandre o Grande e seus soldados eram como um. He was able to call many soldiers' name. Ele era capaz de chamar muitos soldados pelo próprio nome. So you see, with the 30,000 soldiers, Com 30 mil soldados. now you can imagine that that's all his own people. Esse era o seu próprio povo. Later, of course, he hired other local people to join the army. Claro, depois ele alugou outras pessoas para se juntarem aos seus That's exércitos. different story. Essa é outra história. But his own people, his own soldiers, only that much. Mas os seus próprios soldados era só aquele tantinho. Finally, he retreated from India, Finalmente ele se retirou da Índia. not because he was defeated. Não porque ele havia sido derrotado, It because he heard the sigh of the soldiers. é porque ele ouviu o suspiro dos seus soldados. They said, "We have enough. E eles falaram: chega. We are far from Greece, far from home. Estamos longe de casa, estamos longe da We Grécia. want to go home."
queremos voltar para casa. Alexander said, okay, let's go home. Então Alexandre o Grande disse, ok, vamos voltar para So casa. from the very beginning to the very end, Então, desde o princípio até o final, now army of Alexander the Great are all ever victorious. esse exército de Alexandre o Grande sempre foi vitorioso. Now, brothers, is it possible for him to conquer the world that way? Será que era possível conquistar o mundo dessa maneira? You learn something from Roman Empire. Você aprendeu alguma coisa do Império Romano? If you conquer Romania, Se você conquistar a Romênia, you have to put many veterans. You have to put many soldiers there. você precisa estabelecer muitos soldados ali. Now, how many people you have? Quantos soldados você tem? With the Roman Empire, it's all right. Com o Império Romano, estava But tudo with the bem. Greek Empire, it's begin with small number of soldiers. Mas o Império Grego tinha um exército tão pequeno It remains small number of e soldiers. manteve-se pequeno. Everybody knows how to fight. Todos sabiam lutar. But brothers, then how you can conquer the world that way? Mas como é possível conquistar o mundo assim? For example, if you conquer a city, Então, por exemplo, se você conquistasse uma you move cidade on to another city. e você se fosse para outra cidade, So you have to leave some people there. você precisava deixar algumas pessoas na If you cidade conquer the whole conquistada, world, até conquistar todo mundo. now how do you distribute in this city of the 35,000 people? Agora, como é que você pode 30,000 people? distribuir soldados se você só tem 30 mil? It's impossible. É impossível. So that's why in the beginning, É por isso que, no princípio, Alexander the Great was very cruel. Alexandre o Grande era muito cruel. So when he conquered a city, he burned one city. Então, quando ele conquistava a cidade, punha fogo nela. Then the enemy will have no energy to follow him. Então, o inimigo não teria energia para segui-lo. But remember, Lembre-se, even he conquered the world, ainda que ele tenha conquistado o mundo, how this whole world can be kept in unity? como é que esse mundo poderia ser mantido em unidade? Not by military power. Não seria pelo poder Because militar, Alexander had a dream. porque Alexandre havia tido um sonho. Now, the culture of Greek A cultura grega is so good, é tão boa, so é advanced. tão avançada, Sooner or later, the world will follow. que cedo ou tarde o mundo todo a seguiria. In a sense, it was very true. E de certa forma foi We verdade. already mentioned Greek give us two legacies. Sabemos que a Grécia já nos deu dois legados. First, science. Primeiro, a ciência. Today we have science. We owe much to the Greek. A ciência de hoje deve muito aos gregos. Second, democracy, E em segundo lugar, a democracia, independence, a independência, liberty, a liberdade, freedom, a liberdade, democracy. a democracia. So, brother, sister, this idea all came from Greek. Todas essas ideias vieram da Grécia. So now you can understand why this world become democratic. Então é possível imaginar entender por que o mundo se tornou Because democrático. when the civilization is in such a level, Quando a civilização estava em nível tal. you don't have to worry nobody follow. Você You don't have to worry nobody will follow. Quando a civilização chega àquele ponto, você não precisa se preocupar que os outros lhe sigam. And remember at that time, all the eastern part of the world, Toda a parte leste do mundo, today's Mid East, hoje é o Oriente Médio, they are illiterate. eles eram todos analfabetos. They don't know how to read. Não sabiam ler. Only two people in the world at that time know how to read. Só duas pessoas no mundo sabiam ler naquela época. First, Greeks. Eram os gregos. They know how to read. Dois povos. They have poets. Então eles sabiam ler, And tinham they have wonderful poetas, literature. tinham uma literatura They have maravilhosa, classics. eles tinham os clássicos, They have great philosophers. tinham grandes filósofos. So you see, brothers and sisters, civilization, a Greek Hellenic civilization is such that Então a civilização helenística era tal, it's above the general level of the world at that time. estava muito acima do nível médio do mundo naquela So época. the more Alexander the Great travel west, Então- travel east, Então quanto mais para o Oriente Alexandre o Grande the viajou, world he conquered all illiterate. tanto mais povo iletrado ele encontrou. Nobody know how to read. Ninguém sabia ler, As I mentioned, como eu disse. only Jewish people they do read. Então só os judeus sabiam ler Only Greek people know how to read. e só os gregos sabiam ler. So of course they receive more education. Então, claro, eles receberam melhor educação. They are more civilized. Eram mais civilizados. Now, brothers, when the civilized people live among uncivilized people, Agora, quando world,
quando os civilizados vivem entre os não civilizados, the influence is immediate. a influência é imediata. Gradually, those illiterate people, uneducated people, Imediatamente aqueles iletrados, they began to see the value of education. eles percebem o valor da educação. In their own world, they do not know what is school. No seu próprio mundo, eles não sabem o que é uma escola. But when you look at these people, Mas ao observar esses outros, they are well educated. eles eram bem instruídos. Wherever they go, Onde quer que eles fossem, they build they build Greek city. eles construíam uma cidade gregas. And they live Greek style. E aí viviam num estilo grego. Now the local people have to interact with them. E aquele povo local precisava interagir Now, com because eles. they are civilized, they are rich. E como eram civilizados, também tinham So dinheiro. definitely they will hire local people. Então eles eram capazes de pagar Now, empregados. in order to interact with these people, E para interagir com eles, you have to speak their você language. tem que aprender a falar a língua Do you see deles. that? And not only that, Além disso, and because you can see the boy and the girls in the Greek world, os meninos e as meninas no mundo grego, they receive much education. eles recebiam grande educação. So if the opportunity open to them, Se havia uma oportunidade, of course they will send their children to go to the Greek school. então era ciência sem fronteiras. Mandava lá para So Grécia. by this way, Desse jeito, Alexander the Great Hellenized the whole world. Alexandre o Grande helenizou todo mundo. That's the reason. É por essa razão. Wherever he go, building the Greek city. Por isso, onde quer que ele fosse, ele construía uma cidade grega. So for that reason, E por essa razão. you have many Antiochs. Então havia muitas Antioquias. For example, you have a great Antioch Então havia a Antioquia grega. in Syria. Havia uma If you visit Tarsus, Antioquia na Síria. it's another Antioch. E lá em Tarsis, outra If Antioquia. you visit Jerusalem at that time, Se aquela época você fosse a Jerusalém, also Antioch. também havia uma Antioquia. Now Greek city everywhere. Havia cidades gregas por toda And parte. then when you have Greek city here, Então, quando havia uma cidade grega aqui, all the surrounding area are Hellenized. tudo em volta era helenizado. But one thing for sure, Uma coisa por certo. you have to prove that this civilization or this culture is much better. Você tinha que provar que aquela cultura era muito melhor. You don't have to use force, use weapon to force them to yield. No. Agora, você precisava mostrar isso não pela força com armas, não. You see, automatically, Você vê isso automaticamente. they welcome it. Então, automaticamente eles receberam aquilo de bom grado. Something very amazing when I visited Germany recently. Foi muito impressionante uma visita que eu fiz recente à It's different. Alemanha. It's different from the time when I was in Germany. É muito diferente da época em que eu vivi lá. When I was in Germany, Quando eu estive na doing Alemanha, research at that time, na época fazendo pesquisa, from USP, of course, via USP, and then I found that German people was very proud. eu percebi que os alemães eram muito orgulhosos. Now you see, they have the reason for them to be proud. Eles têm boa razão para serem orgulhosos. But to my surprise, Mas para minha surpresa, now many German parents would like their children to go to the United States. agora muitos pais alemães querem que seus filhos vão para os Estados Unidos. The reason is very simple. E a razão é simples. You see, even today, no matter where you're going, Hoje, não importa onde você vá, you use iPhone, você usa o you iPhone, use iPad, usa o iPad, you watch television, você assiste televisão, all the comedies from Hollywood. todas as comédias são lá da Hollywood. So, brothers and sisters, Então, irmãos, many people, they don't like the United States at all. muitas pessoas não gostam dos Estados Unidos, But think about it. They still drink Coca-Cola. mas ainda bebem Coca-Cola. And they still watch television. E ainda ficam assistindo So televisão. you see, brothers and Então, sisters, vocês veem, when you talk about Coca-Cola, quando você fala de when you talk about Coca-Cola, McDonald's, quando você fala do McDonald's, it's American invasion. isso é uma invasão americana. Brothers and sisters, now this is not a gun, this is not a powder, this is not this weapon, no. Isso aqui não é uma arma de fogo. When you use Google Map, Quando você vai no Google when you Maps, use Google GPS, quando você usa o GPS do no Google, matter what, brothers and sisters, não importa, não tem now escapatória. political is one thing. Por um lado político é uma coisa, Culturally speaking, it's different thing. mas o lado cultural é outra história. So now you can see, E agora você vê, according to historian, de acordo com os historiadores,
Alexander the Great, not only military genius, Alexandre o Grande não foi apenas um gênio he militar, was a great universalist. mas ele era um universalista grandioso. So he believed that, Ele cria now, if you conquer the world que se você conquistasse by o mundo force, pela força, but you don't have to keep the power by force, você não pode preservá-lo pela força. something will unite together Alguma coisa precisa unir in the civilization of Greek. na civilização grega. So that's the dream of Alexander the Great. Esse foi o sonho de Alexandre o Grande. Now, because of that vision, Por causa daquela visão, he himself set a good example. ele mesmo deu bom exemplo. He married to a Persian girl. Ele se casou com uma moça da He Pérsia. wanted to see the marriage between the East and the West. Ele queria ver o casamento entre o leste e o oeste. And more than that, Além disso, he wanted his soldiers to do exactly the same ele thing. desejava que seus soldados fizessem o mesmo. He wanted his 10,000 soldiers to marry 10,000 Persian Então girls. ele queria que 10.000 soldados casassem com 10.000 moças da Pérsia. That's what happened. Foi o que aconteceu. So you see, when he visited Egypt, Quando ele visitou o Egito, he just planted a city called Alexandria there. ele fundou uma cidade ali chamada Alexandria. You find many Jewish settlements there. E há muitos aglomerados judeus ali. Gradually, you find that the whole part of Egypt was Hellenized. E gradualmente é possível ver que boa parte do Egito foi helenizado. You know, Egyptian has its own culture, its civilization. Agora, lembre-se que os egípcios tinham sua própria cultura, sua própria All civilização. connected with Pharaoh. Do you see that? Tudo conectado aos faraós. So how can you replace something Pharaoh by Greek culture? Agora, como substituir aquela cultura dos faraós Very pelos interesting. helenistas? When he conquered Egypt, Quando ele conquistou o Egito, he called himself Pharaoh. ele se chamou faraó. So in this way, he tried to Hellenize the Jewish world, the Egyptian world. E dessa maneira ele tentou helenizar aquele mundo egípcio. So you heard many things about Cleopatra. Então, vocês lembram da história de We Cleópatra? always thought that she was Egyptian. Sempre achávamos que era No, egípcia. she was Greek. Ela era grega. So you see, brothers and sisters, now when you talk about Egypt, when you talk about Syria, you all talk about Greek. Ao falar de Egito e de Síria, sempre nos referimos à Grécia. So that was the dream of Alexander the Great. Esse foi o sonho de Alexandre o Grande. He wanted to Hellenize the whole world. Ele desejou helenizar todo o mundo. So what he did, O que ele fez? all the 4 generals followed. O que ele fez, os seus 4 generais seguiram. He has no son, Ele não tinha filho, no heir. ele não tinha herdeiro. So now you know, after he died, Depois que ele morreu, so his kingdom be divided by 4 o generals. seu reino foi dividido entre 4 generais. Something interesting. E há alguma coisa These interessante. 4 generals continue with the same dream. Esses 4 generais deram continuidade ao mesmo sonho. So they construct so many Greek cities. E eles construíram tantas cidades gregas. They created many Greek schools. Que fundaram muitas escolas gregas. They hired many soldiers from the local E people. contrataram muitos soldados entre os locais, as But pessoas do on one local. condition, Com uma condição. you have to speak Greek. Era necessário falar grego. Otherwise, how do you know the commandment from the commander in chief? Caso contrário, como você poderia compreender as ordens do So comandante? at least you need a minimum Greek for you to become soldier. Então você precisava de um grego básico para se tornar soldado. Now, many people would like to become Greek soldiers. Muitas pessoas queriam se tornar Of soldados course, they gregos. start to learn Greek. E claro, começaram a estudar grego. They study Greek. Estudaram grego. So by this way, brothers and E sisters, dessa maneira, and gradually, even in the eastern part of the world, the east, they speak Greek. gradualmente, até mesmo o lado oriental do mundo começou a falar grego. But don't forget, Não se when we esqueça, talk about Hellenizing the world, quando falamos de helenizar o mundo, it doesn't mean that you lift up the whole standard of the world to the classic Greeks. não significa que você conseguiu elevar o nível de todo mundo àquele nível do grego Now, clássico. when Socrates and when Plato, they speak Greek, they call classic Greeks. Quando Sócrates e Platão falavam um grego clássico. They are different English. Different English. É um inglês diferente. You have
you have American English, Então existe o inglês americano, you have British o English. inglês britânico. Now, what is the best English then? Agora, qual que é o melhor inglês? Today we talk about BBC English. Hoje se fala do inglês da BBC. If you listen to the BBC, Se você ouvir a BBC, those English aquele inglês supposed to be the Oxford English. deve ser, se supõe que seja o Those inglês de people really Oxford. come from Cambridge. São pessoas que vêm de Cambridge. Now remember, this classic English, Esse é o inglês clássico. but you don't expect when you visit India Agora, se você for à Índia or when you visit Singapore, ou a Singapura, they will say exactly same Cambridge or Oxford English. It's impossible. será que eles conseguem repetir aquele inglês de Cambridge? Impossível. You have Indian accent. Então há um sotaque You have indiano. Singaporean accent. É o sotaque da Singapura. You have American accent. Então existe o sotaque americano. Especially you go to south. Se você for ao sul, Now you see almost different language. então é quase uma língua diferente. But all English. É tudo em inglês. Do you see that, brothers? Vocês veem? So now formally we thought that if Alexander the Great is able to Hellenize the whole world, Então, se Alexandre o Grande fosse capaz de helenizar todo mundo, then everybody speak classic Greek. a gente imaginaria que todo mundo falaria o grego clássico, That's not true. mas não é verdade. So because of this Hellenization, Por causa dessa helenização, you have a so-called colloquial Greek. passou a haver o grego coloquial. That means when people exchange their idea in the market, Então, quando as pessoas iam ao mercado para falar, when the housewife say, I want a kilo of meat. então quando a dona de casa falava, eu preciso de 1 quilo de carne, So you have to learn some broken Greek. então eles haviam aprendido aquele grego pé de boi. Otherwise, how can you get the meat or how can you buy the things? Ou seja, como é que você poderia comprar as coisas, a carne? That's how my wife survived in São Paulo many years ago. Foi assim que a minha esposa sobreviveu em São Paulo muitos anos She atrás. didn't go to school to learn Portuguese. Ela não aprendeu português na escola, But she picked up the Portuguese from the market. mas ela foi aprendendo português no mercado. Go to the bank. Ela foi You ao, have to ao use some banco, kind of language, você some precisava, Portuguese. precisava usar algum português. So here and there, Então aqui e lá, that's how she picked up um Portuguese. pouco aqui e um pouco acolá. Foi assim Now que think aprendeu about português. When when the East become Hellenized, Então quando o Oriente se tornou helenizado, remember, the Greek they are talking about, o grego que eles falavam never classical one. jamais era o grego clássico. Always with the local accent. Sempre tinha aquele sotaque local. They also simplify E things. também simplificavam muito as You know, coisas. if you go to Singapore, Se você for a Singapura, I'm Chinese. eu sou chinês. Because many Singaporean Chinese, when they speak English, Então muitos chineses da Singapura, quando falam inglês, I think normally English people will not understand it. eu acho que as pessoas que falam inglês não compreendem. I understand. Eu entendo. Because they from the root of Chinese. Que eles seguem aquela raiz da China. So you can imagine, Então vocês imaginam, the world was so big. o mundo era tão grande. Now, when Alexander the Great conquered that part of the world, Quando Alexandre o Grande conquistou aquela parte do mundo, now remember, people speak the same language. lembre-se que as pessoas falavam a mesma língua. However, Contudo, colloquial language. era uma linguagem coloquial. So simple. Era muito simples. People do not have to go to school to learn As it. pessoas não aprenderam aquilo na escola. They can pick up when they are working, Elas aprenderam durante o trabalho, when they are buying, durante as when compras, they are selling, durante as vendas, when they are doing many things. ao fazer os seus afazeres. So now you see the whole world of Greek speak the same language. E assim todo o mundo grego passou a falar a mesma língua. New Testament O Novo Testamento was written in colloquial language, colloquial Greek, escrito naquele grego coloquial, not classic Greek. não no grego clássico. So you can imagine Então imagine, what kind of Greek is que this? tipo de grego era aquele? Let me use one Vou illustration. usar uma ilustração. Today, if you visit the United States, Hoje, se você visitar os Estados Unidos, now sometimes you hear some kind of English that you do not learn from your school. às vezes você ouve um inglês que você não ouve, não aprendeu na escola. The grammar is all wrong there. A gramática está toda errada. Because everybody say that, Mas todo mundo fala daquele jeito. so that's correct English. Então deve ser o inglês correto. For example, Por exemplo, if you meet someone, se você encontrar com alguém, you say, how do you do? você pergunta como vai, Or how are you? como você está.
Normally people say, I'm very well. Você diz, mas estou muito bem. Now today, if you visit the States, Se você hoje for aos Estados Unidos, the answer is, I'm good. a resposta é estou bom. When I ask you how do you do or how are you, Quando eu falo assim, como você está, como você I'm vai, asking you how is your well-being. eu te pergunto como está seu bem-estar. I do not ask you your moral condition. Eu não estou perguntando a sua condição moral. Do you see that? So you ought to say, I'm very well. Você tem que me dizer, eu estou Or muito I'm bem. fine. Ou estou bem. That's all right. Tá bem assim. That's correct English. Isso é português chique. Now, when we learn English, Agora, quando nós aprendemos when we inglês, learn grammar, quando aprendemos a That's how we gramática, learn. é assim que aprendemos. so that's correct English. Esse é o inglês correto. But today, Mas hoje, now the wrong English in the United States become correct one. agora o inglês errado dos Estados Unidos se tornou padrão. If you correto. say I'm fine, you are wrong. Se você diz, estou bem, você If está you say errado. I'm well, they say, oh, this is not what we are talking Se about. você fala assim, não, estou bem, fala assim, não, que isso? How are you? Como você está? I'm good. Estou bom. So one day when I go to my doorman, Então, um dia quando eu fui até o meu... doorman of ok, the é meu apartment. porteiro. So I asked Zelador. him, now how, no, I'm waiting for a package. Eu estava esperando receber um pacote. So then I said, do I have a package? Então eu perguntei ao zelador, chegou para mim o meu pacote. He said, you are good. Ele disse, você está bom. Then I don't know. When you say you are good, it means I have or do not have. Don't Mas ele have falou it. assim, se ele falar eu estou bom, significa o quê? Chegou ou não chegou? Now he means I don't have package. Não, o que ele queria dizer assim, não, o seu pacote So não chegou. you are good. Então, você está bem. You see? Você vê? That's the language. Essa é a linguagem. So next time when I talk to him again, Então, próxima vez que eu fui, I ask, eu perguntei, am I good or not? eu estou bom ou não? You understand? Vocês I entendem? don't have to say, do I have package or not? Eu não preciso perguntar se chegou meu pacote ou não. Now with this illustration, Agora, com essa ilustração, you know what kind of English today in United você States? faz ideia que tipo de inglês se fala hoje nos Estados Unidos. You cannot imagine. Você não imagina. English almost become common language in this whole world. O inglês se tornou uma linguagem muito comum no mundo Go inteiro. to European Union. Vai até a União Europeia. Now Germany speak German. Na Alemanha se fala alemão. French people speak French. Lá na França se fala francês. So now if you want to have some kind of communication, Mas para haver algum tipo de comunicação, English. tem que se usar o And inglês. why E English? por que o inglês? iPhone in English. Porque o iPhone tem inglês. iPad also. O iPad tem And many inglês. computer language in E English. muitas linguagens, informações nos computadores So são em brother, inglês. this so-called cultural invasion is just you cannot imagine. Então essa invasão cultural é algo que a gente não consegue imaginar. So that's what happened in the time of Alexander the Great. Foi isso que aconteceu nos dias de Alexandre o Grande. So when we talk about Hellenization, Então, ao falar da helenização, it doesn't mean that you lived up whole standard to the classic Greek. No. não significa que todo o padrão do mundo se elevou ao padrão do clássico, do grego Strictly clássico. speaking, the Hellenization means this. A helenização significa o seguinte, It's mixture of the classic Greek que é uma mistura civilization da civilização grega clássica and the local civilization. com a civilização local. See? Neither Greek nor local. Ou seja, nem grego nem local. Either Greek or the local. Quer seja grego, quer seja local. So you see, my brothers and sisters, this is such a hybrid structure. Então, essa aqui é uma estrutura híbrida. And that's the world Jesus was born. E foi nesse mundo, num mundo desse jeito que o Senhor Jesus nasceu. So in order to understand the four gospels, Para entender os 4 evangelhos, you had to remember what kind of world was at that time. você precisa lembrar que tipo de mundo era aqueles dias. Now you understand why 4 horns. Agora entendemos por que dos 4 Why the chifres. third horn was Greek. E por que o terceiro chifre era grego. Through the Greek Empire, Por you intermédio do have Império Grego, one language. teve-se apenas uma língua. So if you want to preach the gospel, Então, se você desejava pregar o evangelho, no wonder 27 books of New Testament Não é de was admirar. in colloquial Greek. não é de admirar que os 27 livros do Novo Testamento foram escritos em grego coloquial. Isn't that true? God was walking in history. Não é verdade que Deus estava se movendo na história? And Greek
culture was such that E a cultura grega era tal even Roman Empire conquered the Greek que, Empire. ainda que o Império Romano tivesse conquistado o Império Grego, However, the Greek culture conquered the Roman world. a cultura grega conquistou o mundo romano. Yes, in the Roman Empire, official language is Latin, Sim, no Império Romano a língua oficial era o latim, but the language among common people mas always Greek. a língua que era falada entre as pessoas era o grego. Do you see that? That's the dream of Alexander the Great. Esse foi o sonho de Alexandre o Grande. Now, Roman was very proud. Agora Roma estava muito orgulhosa. They want to build Rome. Os romanos queriam construir Roma. Now, what kind of Rome they built? Agora, que tipo de Roma eles construíram? Now, one day, Um dia, Augusto, Augusto, the real emperor of Roman Empire, o imperador do Império Romano, he was able to give Roman Empire 200 years of peace. ele foi capaz de conceder ao Império Romano 200 anos de There paz. was no war, Não havia guerras, so only they had construction after another construction. então eles puderam fazer construções uma após a outra. One Roman bridge after another. Então, uma ponte depois de outra ponte. And Roman road everywhere. E havia estradas romanas por That's how todo they lugar. conquered the world. Assim conquistaram o mundo. Because from Rome they can reach the world. Porque por Roma eles poderiam chegar em From qualquer the lugar. world they can reach Rome. E de qualquer lugar do mundo chegar até For Roma. those 200 years. Por 200 anos. So think about it. Who is more powerful? Então quem é mais poderoso? Very interesting. The more you conquer your territory, Quanto mais você conquista o seu território, the more Greek culture will penetrate everywhere. tanto mais era possível a cultura grega se espalhar e conquistar So esses think lugares about the também. capital of Roman Empire. Então pense na capital do Império Romano. Augusto was very proud. Então Augusto se orgulhava muito. He said, when I first came to Rome, Então ele disse: a primeira vez que eu vim em Roma it was a brick city. era uma cidade de tijolos. City of bricks. Era uma cidade de tijolos. When I leave the city, Mas quando eu deixo a cidade, it is city of marbles. é uma cidade de mármore. Remember, when you talk about city of marble, Ao falar de uma cidade de mármore, it is a Greek city. então é uma cidade grega. No wonder one of the writers, Não é de admirar que um dos he escritores, lamented. ele lamentou. Why? Por quê? He said he couldn't take it because Rome actually is not Roman, it's Greek. Ele não podia tolerar a ideia de que Roma, né, não fosse de Roma, fosse da Grécia. Now, with this E understanding, com essa compreensão, we should be able to appreciate more of the rest of the passage of chapter 9. devemos ser capazes de apreciar melhor o resto do capítulo 9. I think we have to rest for 15 minutes. Mas devemos antes descansar um pouquinho, Now, 15 minutos. please come back punctually. Por favor, voltem pontualmente. So, okay, let's have a rest. Vamos